Queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. O Lula está tendo pela primeira vez a sua imagem um pouco questionada no mundo desses consensos globais por causa dos excessos, né, que ele tem, os quais ele tem se permitido na sua fala e na sua ação, né, e do seu governo contra Israel, com sérios traços de antissemitismo e não só de antisionismo. Então está começando a aparecer no The Economist, por exemplo, olha esse esse presidente aí está dizendo coisas contra Israel, as pessoas estão começando a desconfiar que tem um problema no Brasil, né? Por quê? Porque é um tema tão dramático que ainda é um tema que ainda consegue superar um pouco a barreira do pensamento comum, do politicamente correto, mas não tanto, né? Não tanto. Isso é uma pena, realmente, porque você vê nas universidades, né, nos meios intelectuais americanos, europeus, uma tendência anti-Israel muito forte, uma tendência de ignorar as barbaridades cometidas pelo Hamas. Então você vê como essa mentalidade global dos consensos globais e da degradação das democracias está levando a uma aceitação do terrorismo, no fundo é isso, a uma aceitação da violência, a uma aceitação, né, da lei do mais forte, praticamente, dentro e por parte de países democráticos. Então o Brasil, então, que está fora um pouco desse circuito, a tendência é que não olhem, né? Acho que deixem passar. O Lula fez algumas declarações estranhas e tal, mas tá lá e tal. Enquanto ele estiver falando do clima, do meio ambiente, etc., pode continuar transformando o Brasil num país totalitário. É triste da gente ver. O Carlos, me permite aproveitar a necessidade do momento. Eu vou te passar a palavra, mas só um segundinho, só para fazer um ordenamento rápido aqui, né? Queria que, obviamente, você fizesse os seus comentários e incluísse neles, né, logo no mesmo tempo, as suas considerações finais e despedidas, porque nós temos um horário aqui com o ministro e vamos dar cumprimento no máximo aí da possibilidade. Linaldo, desculpe interrompê-la só para esse posicionamento final. Muito obrigado. Linaldo, por favor. Eu iniciaria dizendo que claramente é insuficiente o tempo e a participação do ministro conosco. Hoje é uma oportunidade muito preciosa, mas já fica feito o convite para criarmos oportunidades que a audiência está prestigiando e reclamando um pouco mais de tempo, e que esse curso, esse esforço seu de melhor esclarecer, melhor educar, melhor informar uma nova geração brasileira de pensamento, já que a antiga está tão distanciada que já não está dando uma resposta adequada ao momento, o que se espera é que o conhecimento volte a florescer a partir de iniciativas como essa sua, entre vários campos, mas especificamente nesse campo do pensamento político
e do conhecimento da geopolítica, geoestratégia e destinos transnacionais que nós estamos vendo, rapidamente dizendo que tanto o crime organizado quanto essa agenda woke e outras iniciativas enfraquecem, é um instrumento de enfraquecimento, ou seja, é um instrumento utilizado basicamente para normalizar, relativizar certos status ou certos comportamentos, certas situações que não eram admitidas anteriormente. Então, é uma maneira massiva de oprimir através da supressão de informação, de opinião, de contestação, de descontextualização ou narrativas contrárias e efetivas a isso. Fica aqui a finalização, Carlos. Nós vemos uma agenda como essa de crime, nós vemos aqui a aprovação e a normalização de posse de drogas aqui no Brasil, que se tivesse as bocas de fumo, tivesse ações na Bolsa, certamente estavam gente ganhando dinheiro com essas ações, porque só se está fortalecendo o mercado, só se está fortalecendo o crime, desde o pequeno crime até a todo aquilo que congrega em volta dele, nos vários segmentos do que se pode chamar de crime organizado. Eu gostaria que o senhor nos desse uma outra oportunidade, onde a gente pudesse rodar, porque, como se diz claramente, todo mundo diz, isso daí é uma certa família de multibilionários, isso é uma certa sociedade secreta, mas as pessoas têm vida finita. O que é que eles pretendem se eles não vão estar em gozo, pelo menos em 10 a 20 anos, desses objetivos que não são alcançados a curto prazo? Isso daí vai ser uma herança para os herdeiros dele, um projeto de humanidade segundo a concepção deles. Eu gostaria que tivesse a oportunidade de analisar exatamente o porquê dessa tentativa de diminuição de população, otimização de uso de infraestruturas, a questão de segurança, educação, recursos naturais, ou seja, a intenção maior, ao final, ao que parece, é reduzir a demanda e localizar onde e com pessoas que realmente produzam alguma coisa e que demandem alguma coisa dentro das regras estabelecidas. Carlos, mais uma vez agradeço a oportunidade, me sinto imensamente lisonjeado por dividir uma bancada com o chanceler. Espero lhe ver muito brevemente, inclusive nos seus cursos, tá? Perfeitamente, Linaldo. Eu quero até fazer coro conjunto aqui com o Linaldo, ministro, para lhe solicitar abertamente a possibilidade de uma outra oportunidade de nós avançarmos, né, sobre esses temas. Eu diria o seguinte, demos um kick-off aqui, que eu diria de alta categoria, né? Um campeonato muito especial que vai tratar de diversos assuntos, né, que ainda ficaram na nossa pauta, mas queria ver da possibilidade de uma oportunidade de senhor participar novamente conosco do programa e podendo pautar isso, né? Essas dinastias criminosas sempre, né, atuaram, né, ao longo dos anos. Então, eu acho que vale a gente conversar. Então, ministro, queria fechar esse agradecimento, lhe dar a palavra para as suas conclusões e, enfim, as suas despedidas também, e no tempo que o senhor achar adequado. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Linaldo. Muito obrigado por esse convite. Já considerem aceito, com o maior prazer, com uma honra voltar aqui ao canal. Achei uma excelente conversa aqui. A gente teve essa oportunidade de, né, pelo menos pensar alguns temas, começar a ligar pontos, e gostaria muito de poder continuar nesse trabalho, né? Sobre o meu curso, as minhas iniciativas, elas estão dentro da Academia Folha Política. Chama academiafolhapolitica.org, o site, porque eu trabalho junto também com o pessoal que faz o site Folha Política, que é um excelente site aí de notícias, né? Mas, então, temos a Academia Folha Política, que hoje tem vários materiais centrado no curso de logopolítica. Logopolítica é a ideia de ver a política, seja nacional, seja mundial, a partir da dimensão do logos, né? Que é o pensamento, é a razão, é também, digamos, o nosso contato com a transcendência, tudo isso é o logos, né? A tradição ocidental, sobretudo, é uma tradição do logos, né? Do pensamento discursivo, racional, mas também da busca da transcendência através desse pensamento, né? A tradição cristã, obviamente, o conceito de logos é também profundamente cristão.
Então, a gente faz esse esforço de conceitualizar, sim, essa realidade presente, mas não de dentro, mas sim de fora, né? Essa realidade do globalismo, essa realidade da nossa perda de democracia no Brasil, através ou a partir de uma dimensão de pensamento, de uma visão de ser humano, inclusive, de que é a democracia, do que é a vida humana, herdada dos gregos e trabalhada ao longo dos séculos e que está justamente sendo abandonada, né? Então, só assim para apontar um pouquinho do que poderia ser uma próxima conversa, que vão morrer. Então, por que eles querem continuar com o poder? Eu acho que tem a ver com o seguinte, isso vai além, isso tem a ver com a programação marxista, que começa no século XIX, né? Você tem uma confluência dessa programação metacapitalista, como dizia o professor Olavo de Carvalho, com a programação marxista, no fundo, na criação de uma sociedade, de um poder absolutamente concentrado, né, em algumas mãos. Chame de politburo, ou chame de capitalistas, ou o que quer que seja. Há uma concentração gigantesca de poder e uma destruição do nosso conceito de ser humano, como indivíduo livre e pensante. Isso está sendo destruído. Que é um conceito que não é exclusivamente ocidental, mas é sobretudo ocidental. Então, lá no curso, a gente está estudando autores clássicos, Aristóteles, agora nós estamos vendo, por exemplo, Plutarco, a vida de Alexandre o Grande da Macedônia, que tem coisas extraordinárias para a gente entender o berço da civilização ocidental, mas já estudamos, infelizmente, né, mas tem que estudar Lenin, por exemplo, obras de Lenin, como é que é realmente o conceito de comunismo. É diferente de socialismo, o comunismo é um negócio mais complexo, mais nocivo, né? Então, é o tipo de matéria que está no curso de Logopolítica. Já vamos com 83 aulas ministradas, é um curso assim contínuo, toda semana tem aula. Então, quem quiser conhecer é através do site Academia Folha Política, tudo junto.org. Mas muito obrigado sobretudo pela oportunidade de estar com os senhores aqui, com o seu público e discutir tanta coisa premente e, infelizmente, pouco discutida em outros canais, né? Isso é uma característica do nosso pensamento, não é que ele seja disruptivo ou distópico, mas é bem diferenciado esse pessoal que abranja coisa de momento, que se esgota no próprio momento. Isso. Quando nós estamos tentando fazer um pensamento, uma escola de pensamento, que na minha geração, receber uma assinatura de um curso seu, do meu pai, era um grande presente. Hoje em dia a gente precisa institucionalizar isso, levar como presente a cultura para essa geração mais nova. Exato. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Perfeito, então. Linaldo, mais uma vez, né, nós agradecemos essa ilustre presença do ministro Ernesto Araújo, uma honra incomensurável da nossa aqui, de recebê-lo, de ter aceito o nosso convite. Gostaria de marcar, né, se puder ser de imediato para a semana que vem um novo programa, sem qualquer constrangimento aqui em público. Pode ser, já fica marcado. É um pouco complicado, mas se o senhor quiser deixar marcado, a gente já avisa o nosso público que o senhor pode estar conosco na próxima segunda-feira. Fica marcado aqui, tá certo. Então, atendendo a pedidos, tá? Atendendo a pedidos. Diversos pedidos, então. Tem pedidos aqui, né? Então, perfeito. Então, nós estamos, vamos falar bem aqui para todos. Já fiquem anotados, já façam as suas reservas no sentido do sininho lá, do nosso canal. Nós vamos, às 19 horas da próxima segunda-feira, dia 11 de março, né, fazemos um novo programa com o ministro Ernesto Araújo, vamos entabular uma pauta com ele, mas nessa linha geral aqui conversamos e aprofundando alguns temas. Vocês não esqueçam, né, da Academia Folha Política, que é o acesso que você já tem mais diretamente de contato do ponto de vista da formação que o ministro Ernesto Araújo faz. Está aqui o link, então você pode avançar e, enfim, se inscrever e conhecer melhor através desse link. Agradeço a todos, em especial ao nosso prezado ministro a presença, ao nosso aqui comandante também, o Linaldo Guimarães, economista-chefe da nossa área, que temos uma amizade assim profunda, figura excepcional, senhor ministro, então, e os nossos, obviamente, aqueles que nos assistem já conhecem. Então, nós estamos nos despedindo, agradecendo a todos, até a oportunidade próxima, às 19 horas, dia 11 de março, com o ministro Ernesto Araújo, uma nova rodada do Economia na Geopolítica. Um forte abraço a todos e até
uma próxima oportunidade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares,
ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade